O Lula incomoda tanto que quando vem para a tribuna falar Lula de novo. Não, não é Lula, não. Senhor presidente, eu venho falar de um tema aqui que, para nós, é muito significativo. E eu queria, primeiro, agradecer aqui a presença da representação do MST, da CUT, aqui presente, porque nós vamos falar aqui exatamente dos 22 anos do massacre do Eldorado de Carajás. Em março de 1996, aproximadamente 1.500 famílias que estavam acampadas às margens da rodovia PA 275, no Pará, decidiram ocupar as terras improdutivas da Fazenda Macaxeira. Repito, as terras improdutivas da Fazenda Macaxeira. E fazer uma marcha até Belém para reivindicar a reapropriação da fazenda e o assentamento das famílias. A marcha foi iniciada no dia 10 de abril. No dia 16, já estavam nas proximidades do município de Eldorado do Carajás. Evidente que uma marcha nesse sentido, as pessoas estão cansadas, estão famintas, né? E, nesse aspecto, então, eles resolveram fazer uma manifestação de um bloqueio na estrada para negociar com o governo do Estado, naquele momento, a possibilidade de ter ônibus, de ter alimentação, de forma decente, poder chegar até Belém, em função do cansaço, né? Queriam nada mais do que ônibus e alimentação para seguir a marcha. E aí, senhor presidente, o major Oliveira, da Polícia Militar, garantiu que, se desobstruíssem, na verdade, a estrada, o governo enviaria ônibus e alimentos. E eles, acreditando nisso, né? No dia 17 de abril, os sem terra foram informados pela polícia que o governo não iria cumprir o acordo. Portanto, o governo fez um acordo que seria ônibus, alimentos, nada mais natural e normal, né, para quem luta pela terra, e, de repente, o governo manda um recado que não ia mais, então, cumprir o acordo que foi feito. E, nesse aspecto, então, em protesto, né, a estrada PA 150, a rodovia PA 150, foi ocupada e bloqueada no local conhecido como Curva do S, né? E aí, então, na época, o governador Almir Gabriel realizou uma reunião de emergência, companheira Marina, né, companheiro presidente da CUT, Genilson, reuniu uma reunião de emergência com o secretário de Segurança da época e decidiram retirar os trabalhadores da rodovia a qualquer custo. Daí, então, nobre deputado Barbosinha, esse dia ser conhecido, então, como o massacre de Eldorado de Carajás, que faz exatamente 22 anos hoje. E hoje a gente está percebendo de que esse fato, em função de ter uma relevância histórica, hoje está sendo promovido alguns debates em relação a esse tema, inclusive no YouTube, com peças teatrais, a juventude do MST, de uma forma muito competente, o pessoal que mexe com a cultura estão preparando peças teatrais em relação a essa matéria. O que nos deixa, senhor presidente, nobres deputados, e vocês estão acompanhando, ainda mais triste em relação a esse episódio, é que exatamente no dia em que o massacre do Eldorado de Carajás completava 20 anos, ou seja, em 2016, a Câmara dos Deputados votava a favor do impeachment da presidência Dilma Rousseff. Assim, desde a manhã até a hora do final do resultado, a televisão, particularmente a Rede Globo, transmitia ao vivo, com flash, com todas os recursos técnicos para transmitir o impeachment da Dilma, e companheira Marina e companheiro Genilson. Não se falou um A sobre a questão do massacre de Eldorado do Carajás. Então, nesse sentido, nós não podemos, evidentemente, dizer que foi uma coincidência, mas que, na verdade, tem muito a ver com o processo histórico, e não lembrar daquele massacre, exatamente num dia também que foi para a história do Brasil e para a história do mundo, que foi o impeachment de uma mulher inocente, como foi dito aqui, e aí fazer 20 anos, que é simbólico até,
20 anos do massacre de Eldorado de Carajás, que foi uma verdadeira covardia em relação aos trabalhadores que lutam pela terra, e, de repente, não se lembrar nenhum momento da questão do massacre de Eldorado de Carajás. Então, eu não poderia deixar de lembrar essa data. Como militante que sou da reforma agrária, acredito nos movimentos sociais e queria cumprimentar todos os movimentos sociais ligados à terra, em nome do MST, que é um movimento que tem história, que tem tradição, às vezes muito mal entendido, Marina, por aqueles que não entendem e não têm noção do que significa a participação desse movimento na construção do processo histórico desse país, na defesa da democracia, na construção efetiva da reforma agrária. E amanhã, talvez amanhã ou depois, nós vamos exibir aqui, acho que amanhã, um vídeo que fala o que significa a reforma agrária, e nós vamos mostrar aqui a produção de arroz orgânico por parte do MST, e dizer o que significa, né, a reforma agrária para esse país. Porque aqui, às vezes, a gente é mal entendido, deputado Enelvo, que também é um lutador da agricultura familiar, enfim. Às vezes, a gente é mal entendido aqui. Quando a gente fala da reforma agrária, as pessoas usam, talvez, aquela experiência que não deu certo. Que a gente sabe que nem tudo são flores em relação à reforma agrária, que nem tudo são flores em relação à agricultura familiar, assim como nesse mundo, nós temos exatamente muitas coisas que você tenta e não dá certo. Tem empresário que tenta e fale, tem empresário que não consegue sobreviver com a sua empresa. 3 minutos, nobre deputado. Então, queria concluir. Eu não só digo que acredito, como digo com muita tranquilidade que defendo a reforma agrária como uma forma de inclusão social, como uma forma de permitir que as pessoas possam exercer, de fato, o seu direito de ser cidadão, e, acima de tudo, através da reforma agrária, através da agricultura familiar, a gente consegue efetivamente colocar na mesa 80% dos produtos que são consumidos pelos trabalhadores, pelos empresários, por toda a população brasileira. E digo isso baseado, e concluo com isso, em alguns alimentos. O grande latifúndio não produz feijão, Marina. O grande latifúndio não produz o arroz. O grande latifúndio não produz a carne de porco suíno. Suíno é produzido, ainda que a sua distribuição ela é feita pelos grandes conglomerados, mas a produção de frango, a produção da carne suína, ela é feita efetivamente por agricultores familiares. O leite que chega à mesa do povo brasileiro, 85%, quase 90% do leite é produzido pela agricultura familiar. Fora as hortaliças, que aí não precisa nem discutir. Então, como um defensor da reforma agrária, como uma pessoa que acredita que a reforma agrária promove a inclusão social, Jadilson, você que é da CUT, que tem batalhado muito nessa questão, eu cumprimento vocês, cumprimento a representação aqui dos movimentos sociais através do MST, e dizer que não podemos admitir que esses 22 anos desse massacre não sejam lembrados com muita tristeza, mas, acima de tudo, Marina, também com muita reflexão, porque foram trabalhadores que enfrentaram a luta do latifúndio, que deram as suas vidas, mas que hoje a gente tem, com certeza, se não é a reforma agrária que queremos, mas é a reforma agrária que até hoje a gente luta por ela. Obrigado. Nobre deputado, quero colocar minhas palavras junto ao vosso pronunciamento, que também sou um grande defensor da reforma agrária, e quando fui prefeito de Sidrolândia, criamos lá 12 assentamentos com ordem, com disciplina, com condições de desenvolvê-los, aonde a maioria ainda está morando no interior e fazendo hoje a cidade de Sidrolândia ter 40% da sua população no campo. Isso nos orgulha muito. Não tendo mais inscrito a falar, encerradas as explicações pessoais,